O Atlético Mineiro está fora da Libertadores e agora também é momento de atualizar o placar e falar sobre as expectativas das próximas partidas. O comentário é de Rogério Silva. Aquele abraço, amigo do esporte, aquele abraço, amigo da bola. Olá, Raquel, tudo bem? Pois é, chegando nesta quinta-feira para falar de futebol. Falar, claro, da Libertadores da América, falar da Copa do Brasil e do Brasileirão. Vamos começar então pela Copa do Brasil. Vamos começar pelo vexame flamenguista. Pois é, a torcida do Mengão está irada. O time foi desclassificado ontem à noite jogando em Volta Redonda diante do Fortaleza. Depois de perder em Fortaleza por 2-1, o time do Ceará repetiu o placar ontem e venceu o Flamengo por 2-1, só que dessa vez no Rio de Janeiro. E aí o Mengão está eliminado da Copa do Brasil. Um vexame histórico, mais um para a história recente rubro-negra. Muricy Ramalho não estava no estádio, ele está se recuperando de uma arritmia cardíaca e foi para São Paulo. Não deve ter nem visto o jogo para não acelerar ainda mais o coração, né, Muricy? Porque realmente a coisa anda complicada lá no Flamengo. É um vexame atrás do outro, não é brinquedo não. Copa do Brasil, né? Ainda falando de Copa do Brasil, o Coelhão, o América, o América, campeão mineiro. O América foi a Salvador, a Boa Terra, para enfrentar o Bahia e venceu por 1-0. Isso mesmo, o Coelhão bateu o Bahia por 1-0 em Salvador e avançou de fase na competição. O Coelhão dá mais um passo e garante uma verba de 660 mil, uma premiação de 660 mil reais por avançar de fase na Copa do Brasil. Uma grana que veio em ótima hora, o time do Givanildo jogou muito bem, há contestações em relação ao gol, que teria sido irregular, mas o mais importante nesse momento é que o América avançou de fase na Copa do Brasil. Parabéns à torcida americana que está vibrando até agora. Bom, vamos falar de Libertadores da América. Pois é, jogão de bola na Arena Independência. Baita jogo, um jogo dentro daquilo que a gente esperava. O Atlético entrou a todo vapor, um time desfalcado, é verdade. Sem Júnior Urso, sem Robinho e principalmente sem o Rafael Carioca, que é o volante ali, o jogador de mais qualidade no meio-campo da equipe. Mesmo assim, o Aguirre montou um time ofensivo, com Casares em campo, montou um time bastante ofensivo e partiu com tudo para cima do São Paulo. Com 7 minutos, o equatoriano Casares fez 1-0 para o Galo. A torcida foi à loucura e, claro, balançou o Horto e balançou muito. O São Paulo sentiu a pressão logo com 7 minutos de jogo. O Atlético foi uma avalanche, foi avassalador para cima do tricolor paulista, fazendo 1-0 com o equatoriano baixinho Casares. Aos 14 minutos, o Galo chegou ao segundo gol. Exatamente isso, num belo lançamento do Douglas Santos, num cruzamento do Douglas Santos. O Carlos, o talismã Carlos, fez o segundo gol do Galo, 2-0 aos 14 minutos do primeiro tempo, dando a impressão de que o Galo iria golear o São Paulo e passar fácil para a próxima fase da Libertadores da América. A esse instante, a torcida já estava em êxtase, apenas 14 minutos de jogo. Mas, aos 17 minutos, eis que veio o balde de água fria. É isso mesmo, o Michael, zagueirão do São Paulo, fez de cabeça, numa falha do goleiro Vitor, numa falha da defesa atleticana, fez de cabeça, dando um tom de dramaticidade ao jogo. Por quê? Daí por diante o Atlético teria que vencer por 2 gols de diferença. Um só não serviria. E aí o que aconteceu? Pois é, o Atlético insistiu, o Aguirre mudou a equipe e mesmo assim o Galo não conseguiu chegar ao terceiro gol que lhe daria vaga para a semifinal da Libertadores. O Atlético caiu no Horto, esta é a verdade. E a torcida ficou na bronca, principalmente com o técnico Aguirre, que já não anda muito bem com a torcida nada, né? A torcida nunca foi muito com a cara do Aguirre, não. O presidente Daniel Nepomuceno cobrou, e reclamou bastante da eliminação da equipe e principalmente disse que vai estudar a situação do Aguirre no comando técnico do Atlético. O Galo pode mandar embora o treinador, não sei, de repente, mas quem viria para o lugar dele? É essa dúvida também.
A verdade é que o Atlético encarou um São Paulo muito aguerrido, um São Paulo que veio a Minas Gerais para jogar futebol e sabia exatamente por tudo que iria passar. E aí teve a paciência, a competência de fazer o seu gol, que complicou muito a situação do Atlético, que lá em São Paulo não fez o seu gol. Portanto, o São Paulo avança de fase na competição e o Atlético fica pelo meio do caminho. Agora não adianta chorar sobre o leite derramado. Agora também é pensar na sequência do Campeonato Brasileiro. Sequência do Campeonato Brasileiro, onde o Atlético vai ter o Atlético Paranaense pela frente. Vai ter o Xará Paranaense, que foi goleado na primeira rodada por 4-1 pelo Palmeiras, aliás 4-0, né? O Atlético Paranaense tomou 4-0 do Palmeiras logo na estreia do Campeonato Brasileiro. E é esse time que o Atlético vai encarar agora. Resta saber como, em que condições emocionais. Ressaca da eliminação ou com sangue nos olhos querendo dar uma resposta para a torcida? A gente só vai saber no dia do jogo. Para finalizar, o Cruzeiro. Pois é, o Cruzeiro também está de olho no Brasileiro, mas de olho principalmente na estreia do técnico Paulo Bento. Paulo Bento que chegou essa semana agora, mudou algumas coisas já na Toca da Raposa, vai estrear sábado contra o Figueirense às 9 da noite e junto com ele estreia também o lateral esquerdo Brian, que veio para suprir uma necessidade enorme na lateral esquerda azul celeste. E em relação ao Paulo Bento, o que se sabe dele é que ele é detalhista e exigente. Acho que é pouco tempo ainda para se cobrar alguma grande mudança na equipe, mas pelo menos a postura do Cruzeiro contra o Figueirense, a torcida espera que seja melhor, Raquel.